Sejam bem-vindos à terceira aula do curso Formação Básica em Educação à Distância. Esse curso é promovido pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, por meio do Núcleo de Extensão em Assuntos Estudantis e Comunitários da UNEAD, Unidade Acadêmica de Educação à Distância. O objetivo desta aula é compreender como ocorre a mediação pedagógica na educação à distância, a fim de lhe dar subsídios para sua atuação ou sua prática educativa na EAD. Também iremos analisar o papel das mídias impressas, digitais e audiovisuais na mediação do processo de ensino-aprendizagem, especialmente em programas realizados na modalidade à distância. Me acompanhem. Um dos requisitos da educação à distância é a mediação dialogada entre professores, estudantes e tutores. Talvez se pergunte como é possível estabelecer um diálogo entre os participantes que estão tão dispersos, tanto geograficamente como em horários diferentes de conexão. Para respondermos essa questão, precisamos compreender exatamente o conceito de mediação pedagógica. Por mediação pedagógica, podemos entender como a maneira pela qual os conteúdos e temas são abordados com o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, certamente já deve estar concluindo que a mediação pedagógica é necessária em qualquer modalidade de educação, seja ela presencial, semipresencial ou à distância, pois toda a informação necessita da mediação, especialmente nos contextos de ensino e aprendizagem. Precisamos reconhecer que hoje em dia muitos professores, especialmente aqueles que não tiveram formação nas áreas de licenciaturas, não se sintam atraídos pelo estudo da pedagogia, apesar de ser importante a sua compreensão, pois o mero conhecimento do conteúdo desvinculado do conhecimento pedagógico não é mais suficiente para se ensinar. Sem conhecer os meios didáticos e pedagógicos para se alcançar os objetivos, bem como as competências desejadas, o professor corre o risco de se transformar num mero transmissor de conteúdos de um plano de ensino. Na educação à distância, o distanciamento geográfico entre estudante e docente faz com que a mediação pedagógica seja de fato um desafio, pois exige estratégias pedagógicas diferentes daquelas frequentemente utilizadas na modalidade presencial. De fato, é um equívoco tentar transpor para o ambiente virtual as estratégias que são utilizadas com sucesso no ensino presencial. Precisamos reconhecer que as tecnologias digitais de comunicação e informação têm fornecido muitas ferramentas que de fato impulsionam o processo de mediação do professor nesse cyberespaço educativo, como veremos adiante. De acordo com a estratégia pedagógica adotada, a mediação pedagógica pode ser realizada por meio das diversas ferramentas que são disponibilizadas frequentemente nos ambientes virtuais de aprendizagem. Pode ocorrer por meio de uma comunicação síncrona ou assíncrona, possibilitando a participação e o diálogo entre estudantes e professores, por meio de ferramentas tais como chats ou bate-papos, fóruns, videoaulas, audioaulas, podcasts e Wikis, entre tantas outras. Cabe ao docente selecionar a melhor ferramenta em função de seu objetivo de ensino, observando as suas peculiaridades e, especialmente, o nível de acesso dos estudantes aos recursos utilizados. Além das ferramentas tecnológicas, o material didático também auxilia nesse processo de mediação, desde que seja elaborado de forma dialogada e capaz de conduzir a reflexão ao apontar para o estudante diversos caminhos possíveis. Como podemos perceber até aqui, o professor é o responsável pelo processo de mediação pedagógica, utilizando diversas ferramentas que facilitam para que os estudantes possam ser capazes de construir e reconstruir o conhecimento.
A utilização de uma multiplicidade de mídias pode facilitar enormemente a aprendizagem dos estudantes. Mas talvez esteja se perguntando: quais são as mídias mais utilizadas hoje em dia na educação à distância? Vejamos. A mídia impressa tem sido utilizada desde o início da educação à distância e ainda hoje tem o seu lugar de destaque, pois diversos cursos EAD utilizam livros e material didático impresso ou digital. Que cuidados são necessários para a produção desses recursos no formato impresso ou digital? Primeiro, é necessário entender que o texto didático para a educação à distância deve ser escrito de forma dialogada, isto é, como se ao escrevê-lo estivesse conversando com o estudante, pois isso é capaz de despertar um sentimento de relação pessoal entre quem escreve e aquele que lê. Também é necessário levar em consideração que o texto na educação à distância deve ser capaz de interagir com o estudante por meio de uma linguagem clara e acessível, com a possibilidade de direcionamentos para outros textos. Entretanto, além dessa interação, o material didático na educação à distância necessita também ser capaz de proporcionar o que chamamos de interatividade, ou seja, o estudante deve ser capaz de interferir, analisar, reelaborar, enfim, deve ser capaz de ressignificar aquilo que está lendo. É somente por meio da interatividade do estudante com o material didático que é tornado possível o processo de construção do conhecimento. Ao escrever um texto como material didático a ser utilizado na educação à distância, temos que levar em consideração pelo menos 3 aspectos chaves. O primeiro, que o texto deve ser dialogado, e como já vimos, a escrita deve refletir uma conversa com o estudante, em um tom amigável e constante perguntas para a autorreflexão. Também deve ter o intertexto, que é a referência a outros textos e autores que abordam a temática em discussão, sempre utilizando citações diretas e indiretas e atendendo às normas técnicas da ABNT para citações e referências bibliográficas. O terceiro aspecto, não menos importante, é o interdiscurso, ou seja, a possibilidade de construção de outras reflexões articulando-se o texto dialogado e o intertexto. Isso pode ser realizado por meio de uma chamada em um box ou quadro para uma reflexão importante, induzindo o estudante à reflexão. Ou, se você considerar pertinente, poderá inserir uma sugestão para aprofundamento de estudos. Uma palavra de cautela. Quando elaboramos um texto, nós estabelecemos uma sequência linear de argumentação lógica para que seja seguida pelo nosso leitor. Entretanto, a atual geração de estudantes nativos digitais não costumam se prender a tal linearidade e acabam construindo sua própria sequência de leitura e estudos. Dessa forma, o texto elaborado para a educação à distância deve considerar essa característica da geração NET e já lhes fornecer outras possibilidades não lineares de leitura, tais como links para hipertextos ou vídeos correlatos, entre tantos outros. Os recursos didáticos no formato de mídia audiovisual são de extrema importância para o processo de ensino e aprendizagem na educação à distância, pois tanto a imagem como os sons articulados, como por exemplo com uma apresentação em PowerPoint ou qualquer outro software similar, contribui enormemente para ilustrar conceitos abstratos, esclarecer pontos difíceis de entender, além, é claro, de motivar o estudante. A elaboração de videoaulas ou aulas narradas é uma tarefa árdua, que exige uma equipe multidisciplinar, ou seja, o professor com a elaboração do conteúdo, apoiado por técnicos de áudio e vídeo. Normalmente, as instituições de ensino superior que ofertam EAD mantêm um estúdio equipado com modernos softwares para gravação e edição de videoaulas e aulas narradas. Os vídeos disponíveis online também são excelentes fontes como material complementar para EAD. Por exemplo, o canal YouTube
possui uma infinidade de vídeos relacionados com uma ampla variedade de assuntos que podem ser utilizados como apoio didático. Porém, antes de disponibilizar tais vídeos no ambiente virtual de aprendizagem de seu curso, tome tempo para assisti-los na íntegra, pois assim nem você, nem seus estudantes serão surpreendidos com um desfecho indesejável e talvez até mesmo pouco didático. Os professores também podem elaborar suas próprias videoaulas ou aulas narradas utilizando equipamentos relativamente simples, como uma câmera de captação de imagem do computador e microfone com um software para captação. Estão disponíveis online inúmeros softwares livres e pagos que podem ser muito úteis. Todavia, isso exige um conhecimento mínimo das técnicas de gravação e edição, para que o resultado não seja muito enfadonho para o estudante. Ao preparar uma apresentação em PowerPoint ou qualquer outro aplicativo similar para uma videoaula ou aula narrada, também nós precisamos ficar atentos para não deixar os slides muito sobrecarregados, pois isso dificulta a capacidade do estudante tanto de se concentrar como em elaborar seu roteiro de autoaprendizagem. Algumas dicas são importantes. Por exemplo, sempre que possível, utilize fontes no tamanho 24 para o texto. Também, certifique-se que os slides estejam legíveis, isto é, a cor do texto e a cor do fundo. Também, não utilize apenas letras maiúsculas, pois, além de dificultar a leitura, na cybercultura, utilizar palavras ou frases com letras maiúsculas significa que está gritando com seu interlocutor. Por fim, evite colocar os estudantes no modo passivo de recebimento de informações. Combine a apresentação com vídeos, hiperlinks e outros recursos. Em síntese, nessa aula, vimos que a mediação pedagógica na educação à distância ela é realizada por meio da utilização de uma ampla gama de ferramentas que são proporcionadas pelas tecnologias digitais de comunicação e informação, como, por exemplo, chats ou bate-papos, fóruns de discussões, videoaulas, aulas narradas, podcasts, wikis, material didático, sendo que é necessário adequar a ferramenta utilizada aos objetivos didáticos de ensino desejado. Também observamos que na educação à distância, as mídias impressas, digitais e audiovisuais são cruciais no processo de ensino e aprendizagem, sendo que o material didático ele precisa ser elaborado de forma que promova a interação e a interatividade do estudante. Verificamos também que a gravação e edição de videoaulas e aulas narradas requerem cuidados técnicos para que sejam estimulantes e, sobretudo, conduzam ao aprendizado significativo do estudante. Recomendo que leia o texto didático relativo à aula 3 e busque se aprofundar nas diversas dicas de leituras adicionais, bem como hiperlinks que são fornecidos ao longo do texto. Bons estudos e até nosso próximo encontro!